Você já se perguntou como um país que se autodenomina a maior reserva de gás do mundo pode ficar sem combustível? Enquanto os cidadãos russos enfrentam filas gigantescas nos postos de gasolina, a crise de combustível em Moscou se intensifica. É a quarta vez em recente memória que venho a um posto de gasolina, apenas para descobrir que a bomba está seca. O que está acontecendo com a Rússia, o país que possui mísseis nucleares e se gaba de ser a gas station do mundo? A situação é alarmante. A elite russa está em choque, enquanto milhares de cidadãos se deparam com a dura realidade de postos vazios. As sanções ucranianas têm desempenhado um papel crucial nessa crise. Imagens assustadoras da refinaria Ryzhizon, a maior do país, em chamas circulam pelas redes sociais, confirmando os ataques ucranianos que alguns dias atrás deixaram essa instalação fora de operação por meses. Essa perda gera uma onda de consequências. Em um espaço de meses, os preços do gás no atacado saltaram até 50%. E Putin, tentando minimizar a angústia popular, estendeu a proibição de exportação de gasolina até o fim de outubro. Isso tem um impacto significativo, não apenas para a economia russa, mas também nas linhas de frente do conflito. Recentemente, conversei com um especialista em assuntos militares que lançou luz sobre a dimensão desse conflito. As fábricas de refino ucranianas estão atacando as capacidades de refinação da Rússia, reduzindo sua produção em até 20%. Esses números alarmantes indicam que a Rússia está sofrendo, e Putin está preocupado. Seu governo fez propostas furtivas para negociar cessar-fogo com a Ucrânia, numa tentativa de proteger seu próprio povo. Mas será que isso realmente afetará a linha de guerra? Minha conversa com o professor revelou que por mais que essas ações impactem a economia, elas não alteram diretamente a disponibilidade de combustível nas frentes de batalha. Enquanto isso, Putin continua a enviar suas tropas, tratando seus cidadãos como meros números em uma guerra que parece não ter fim. Entretanto, um novo e intrigante desenvolvimento surgiu. O presidente ucraniano, ao receber um convite de Putin para negociar a paz em Moscou, respondeu de forma astuta. Ele questionou: como posso ir a Moscou se meu país está sob ataque? Essa provocação toca na essência do que está em jogo. A Rússia pode estar jogando um jogo embaraçoso, mas a verdade é que o desejo de Putin por controle e poder pode custar mais vidas do que ele está disposto a admitir. E assim, enquanto a guerra prossegue e as chamas da crise ecoam entre as ruas da Rússia, a luta pela sobrevivência se intensifica, e as verdadeiras intenções de liderança permanecem envoltas em mistério. O que o futuro reserva? A tensão está no ar, e as consequências dessa luta se desdobram a cada dia. A crise de combustível atinge Moscovo em um momento crítico. Enquanto os cidadãos enfrentam filas intermináveis em postos de gasolina vazios, o governo russo tenta minimizar o impacto da guerra na vida do povo. Recentemente, o presidente Putin estendeu a proibição da exportação de gasolina até o final de outubro. Os preços do combustível atacadista dispararam 50% nos últimos meses, enquanto o aumento no preço da gasolina para o consumidor foi contido em 10 a 12%, graças à intervenção do governo. Mas essa estratégia pode estar se tornando insustentável. Mas como esses ataques afetam realmente a linha de frente? Eu tive a oportunidade de conversar com o professor Michael Clark, que analisou a situação. Ele destacou que a Ucrânia está adotando uma estratégia focada em desmantelar a capacidade de refino de petróleo da Rússia. Isso realmente faz diferença nas batalhas? Segundo Clark, a capacidade de refino da Rússia foi reduzida entre 10% e 20%, com o Pentágono sugerindo o impacto de 20%. Essa redução tem refletido no aumento dos preços, que já subiram 55% desde o início do ano. A Rússia parece alarmada com essa situação. Os relatos indicam que o governo russo está fazendo gestos em direção à Ucrânia, sugerindo que se pararem de atacar suas refinarias, eles também cessarão os ataques à infraestrutura energética ucraniana. Essa proposta revela um nível de preocupação com o impacto econômico que os ataques estão causando. No entanto, a questão permanece. Isso afetará a capacidade russa de sustentar suas operações militares? Embora a oferta de combustível para a linha de frente ainda esteja garantida, o aumento dos preços e a escassez de recursos estão começando a afetar a moral e a estabilidade econômica da Rússia. A situação é tensa e complexa. A guerra continua, e enquanto Putin joga seu jogo, a população russa sente as consequências. As negociações de paz parecem distantes e a tensão aumenta. O que vem a seguir? Será que a Rússia conseguirá manter sua posição, ou a pressão econômica levará a um ponto de ruptura? A resposta para essa pergunta pode mudar o rumo do conflito. A situação na Rússia está se tornando cada vez mais crítica em meio a uma crise de combustível, uma realidade impactante após um ataque devastador a uma de suas principais refinarias.
O que parece ser apenas um reflexo de uma complicada guerra se transforma em uma questão urgente para Moscou, onde cidadãos e autoridades estão se perguntando, e agora, como vamos abastecer os nossos veículos? A Rússia, que durante tanto tempo foi vista como uma potência energética, agora se vê às voltas com filas intermináveis em postos de gasolina e a falta de combustíveis. Recentemente, ataques ucranianos a refinarias estão jogando a economia russa em uma espiral descendente. De acordo com analistas, as forças ucranianas miram seu poderio em refinar o petróleo, atingindo as instalações que são cruciais para a Rússia. Embora isso não afete diretamente o fornecimento de combustível para as linhas de frente, onde veículos ainda recebem o suprimento necessário, a situação econômica interna está se deteriorando rapidamente. O custo do combustível grossista disparou, e a inflação começa a sentir o peso da guerra. Mas o que está causando este descontentamento? As sanções internacionais impostas pela Ucrânia em resposta às ações de Putin se tornaram uma tempestade perfeita, intensificando a crise nas refinarias. Estrategicamente, a Ucrânia não só está atacando essas instalações, mas também está manobrando com drones e táticas que desestabilizam a defesa aérea russa. Como se observou, as zonas de defesa russa falham em proteger as refinarias, mesmo aquelas que teoricamente deveriam estar bem defendidas. O que muitos não percebem é que a resposta da Rússia a essa pressão pode levar a negociações inesperadas. Há rumores de que os russos estariam dispostos a abrir mão de suas ofensivas em infraestrutura energética, se os ucranianos fizessem o mesmo. Mas será que isso é uma manobra diplomática, ou um sinal de verdadeiro desespero por parte de Moscou? E enquanto isso, Putin continua sua famigerada guerra, jogando suas tropas em um conflito que parece não ter fim à vista. Mas o que poderia acontecer se ele fosse confrontado com consequências econômicas verdadeiramente devastadoras? As mesmas perguntas se repetem. Até onde ele irá para alcançar seu objetivo de dominar a Ucrânia? Será que seus planos estão se desmoronando lentamente? A crise de combustível não é apenas sobre gasolina, é sobre o futuro de um país em meio a um conflito que ressoa por toda a Europa. Qual será a próxima movimentação, e até onde isso irá impactar a guerra e a Rússia? Uma crise de combustível se espalhou por Moscou, surpreendendo os cidadãos. Em um país que já foi conhecido como uma estação de gasolina armada, as pessoas se deparam com bombas de gasolina vazias. A causa? As sanções impostas pela Ucrânia, que agora afetam diretamente o cotidiano da Rússia. Um exemplo vívido dessa nova realidade é a refinaria Resizon, localizada a cerca de 180 quilômetros da capital. Recentemente, ela foi atacada, e a situação é alarmante. O fornecimento está prestes a ser interrompido por meses. O impacto na economia russa está sendo notável. O presidente Putin impôs um embargo à exportação de gasolina, que foi ampliado até o final de outubro. Além disso, os preços têm subido. O preço da gasolina atacadista aumentou em até 50%, enquanto o varejo também sente a pressão. No entanto, o Kremlin faz o possível para que os cidadãos não sintam o peso da guerra. Mas será que esses ataques estão realmente afetando as linhas de frente? Conversando com o professor Michael Clark, emerge a dúvida: o que as operações ucranianas significam no campo de batalha? Ele explica que a capacidade de refino da Rússia foi reduzida entre 10% e 20%, o que faz a diferença no comércio interno. Mesmo assim, os russos seguem priorizando o combustível para os combates. As operações ucranianas, embora impactantes, não têm um efeito direto nas linhas de frente, mas refletem a tensão crescente na economia russa. Ademais, a defesa aérea russa apresenta falhas, permitindo que a Ucrânia realize esses ataques sem ser interceptada. As táticas incluem o uso de drones de desinformação, no intuito de estudar e evadir sistemas de defesa. Assim, a neve de um conflito se transforma em combustível para a guerra, enquanto a Rússia se vê em uma situação constrangedora. Suas refinarias protegidas e vitais caem sob os ataques da Ucrânia. O motivo pelo qual a Ucrânia ataca refinarias e não petroleiros ou oleodutos reside na delicada relação com os Estados Unidos. Washington está atento aos preços do petróleo. Uma reação negativa do mercado poderia prejudicar a Ucrânia, que depende do apoio americano. Portanto, a estratégia do ataque focado nas refinarias busca enfraquecer a Rússia em território nacional, sem provocar uma turbulência internacional. Putin, por sua vez, continua a sua lógica de desumanização, utilizando os cidadãos como peças de um grande jogo de xadrez. Ele faz propostas que, na verdade, servem apenas para postergar negociações. Quando Zelensky, presidente da Ucrânia, foi convidado a Moscou, respondeu de forma ousada: não se pode negociar em território de um agressor. Colocando tudo em perspectiva, o que se revela por trás dessas táticas e decisões? O que está em jogo em um conflito que já massacra vidas e transforma nações?
A República da Ucrânia luta não só por território, mas para reverter a narrativa de que a guerra pode ser um mero jogo. Como um campo de batalha determina o destino de toda uma nação e suas futuras gerações. Resumo: a guerra entre Ucrânia e Rússia continua, enquanto Putin ignora o sofrimento de seu próprio povo. A crise do combustível na Rússia se agrava, levando os cidadãos a enfrentar longas filas nos postos. Zelensky se recusa a negociar em Moscou, um movimento que expõe a manipulação de Putin. As refinarias na Rússia, responsáveis pelo refino do petróleo para o mercado interno, agora enfrentam graves dificuldades. Enquanto países como China, Índia, Turquia e Brasil refinam o petróleo russo importado, a Ucrânia tem como alvo essas instalações. Isso resulta em escassez de combustível, e imagens de filas quilométricas em postos de gasolina na Rússia são chocantes. As filas se tornam um símbolo da falência do sistema que Putin tenta sustentar, ao mesmo tempo que continua a guerra, tratando soldados como meros números em um jogo de xadrez. Em uma jogada astuta para atrasar as negociações, Putin convidou o presidente Zelensky a Moscou. Zelensky, com sabedoria, respondeu que não poderia ir enquanto seu país estiver sob ataque constante. Ele destacou a falta de seriedade de Putin, que utiliza a proposta apenas como um estratagema. Essa manipulação revela a verdade que muitos já sabem. Putin não se importa com os custos humanos de sua ambição. Se olharmos mais de perto, a guerra não é apenas um conflito entre nações, mas um embate psicológico onde a vida de muitos se torna secundária. Zelensky, consciente das intenções de Putin, posiciona sua resposta com firmeza. Ele não cairá nas armadilhas do Kremlin. A pergunta que permanece é: até quando a Rússia suportará essa pressão interna? Enquanto seus líderes se mostram indiferentes ao sofrimento de seu povo, à medida que a batalha se intensifica, o impacto nas vidas diárias se torna evidente e a fragilidade do regime russo se expõe. A busca de Zelensky pela paz se transforma em um jogo de esperteza, enquanto Putin se apega ao poder a qualquer custo. A guerra continua, e a tensão permanece elevada, criando um cenário insustentável. O que sucederá em breve? O povo russo encontrará a força necessária para se rebelar contra essa opressão? A crise do combustível atingiu Moscovo, e as elites russas estão em pânico. As pessoas estão indo aos postos de gasolina apenas para descobrir que não há combustível em um país que já foi considerado um gigante na produção de gás. Isso se deve em grande parte às sanções ucranianas que vão além do esperado. Um exemplo chocante dessa realidade foi o ataque à refinaria Rizizon, situada a cerca de 180 quilômetros a sudeste de Moscovo, uma das maiores da Rússia, que foi atingida novamente recentemente. Isso tem implicações diretas na capacidade de refino de petróleo da Rússia, que já foi reduzida em até 20%. A situação econômica russa está piorando, com Putin impondo uma proibição à exportação de gasolina e os preços dos combustíveis disparando. O aumento de até 50% nos preços no atacado já está sendo sentido, mas o governo russo tenta intervir para evitar que os cidadãos sintam os efeitos da guerra. Contudo, apesar dessas dificuldades, os ataques não estão diretamente impactando as fronteiras de batalha. Os veículos militares russos utilizam principalmente diesel, o que tem permitido que o abastecimento continue, mas a economia como um todo está em crise. Em uma conversa com o professor Michael Clark, ele destacou como as ações da Ucrânia visam a capacidade de refino da Rússia e como isso está pressionando a economia russa. No entanto, os russos ainda priorizam o abastecimento nas linhas de frente. A falta de integralidade na defesa aérea da Rússia também se tornou evidente. Ataques a refinarias confirmam que a Ucrânia está conseguindo superar as defesas. Agora, com a guerra se arrastando, Putin tenta atrasar as negociações, utilizando manobras enganosas. Ele convidou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Moscovo para discutir a paz, mas Zelensky respondeu de maneira astuta, dizendo que não poderia negociar enquanto seu país sofre com ataques diários. Essa atitude revela que a Rússia está jogando com a vida de seus cidadãos como se fossem descartáveis. O objetivo primordial de Putin continua claro: conquistar a Ucrânia, mesmo que isso signifique sacrificar um número imenso de soldados. As consequências desse conflito levantam questões cruciais sobre a natureza das estratégias de Putin e o verdadeiro custo da guerra. E como o mundo reagirá? O que acontecerá quando as sanções forem mantidas e a economia russa continuar a se deteriorar? A cada dia, novas decisões são tomadas, e as consequências podem ser mais impactantes do que se imagina. O que acontece quando uma nação conhecida por seus vastos recursos enfrenta um colapso em seu abastecimento de gasolina? A crise no fornecimento de combustível atinge Moscou, e a elite russa fica em choque. Esta não é apenas uma preocupação momentânea.
é a realidade de um país que uma vez se gabou de ser uma estação de gasolina com armas nucleares. Os cidadãos estão indo aos postos, apenas para descobrir que as bombas secaram. Isso pode ser atribuído às sanções ucranianas, e a situação é mais grave do que se imagina. Um dos maiores refinarias da Rússia, a Ryzhizon, situada a cerca de 180 quilômetros ao sudeste de Moscou, foi atingida novamente pelas forças ucranianas. Imagine ver um enorme complexo industriais em chamas com fumaça se erguendo ao céu, confirmando a eficácia dos ataques ucranianos. Este site, vital para a capacidade de refino do país, é responsável por cerca de 5% dessa capacidade total. Recentemente, um golpe devastador deixou essa operação fora de funcionamento por meses. A economia russa já sente os efeitos drásticos. Pergunto, como isso impacta a guerra no fronte? O professor Michael Clark acredita que os ataques têm um efeito considerável na capacidade de refino russa, mas ressaltou que a forma como isso afeta os combates na linha de frente pode não ser direta. A Rússia ainda prioriza o abastecimento de combustível para as tropas, já que a maioria de seus veículos funciona movida a diesel. No entanto, o impacto econômico é alarmante e pode muito bem influenciar os acontecimentos futuros. Enquanto isso, Putin está ciente do descontentamento público e tomou medidas drásticas, incluindo a proibição de exportação de gasolina, uma ação desesperada em resposta ao aumento dos preços. Em meio a esse caos, Putin tenta ganhar tempo em negociações de paz, fazendo propostas impossíveis, como convidar o presidente Zelensky a Moscou. Zelensky, por sua vez, responde de forma astuta, afirmando que negociar em meio a bombardeios diários é inviável. Como ele pode confiar em um líder que trata vidas humanas como meros números em um tabuleiro de xadrez? A incerteza se perpetua, enquanto o mundo observa. O que está por trás dessa estratégia ucraniana de atingir as refinarias em vez de explorar outras opções? Essa é uma escolha deliberada para não provocar uma alta nos preços do petróleo, o que desestabilizaria ainda mais a economia global e irritaria os aliados, especialmente os Estados Unidos. As relações entre as nações estão interligadas por uma rede complexa de interesses e medo de consequências incontroláveis. A guerra continua a arrastar-se, enquanto cidadãos aguardam em filas para abastecer seus veículos. A frustração cresce, assim como a tensão nas negociações diplomáticas. A situação é de vida ou morte, um jogo onde Putin está disposto a sacrificar ainda mais vidas para alcançar seus objetivos. Quais serão os próximos movimentos nesse tabuleiro de xadrez sombrio? À medida que o cenário evolui, a pergunta permanece: até onde Putin e sua máquina de guerra irão para obter o que desejam? A crise do combustível atingiu Moscovo, e a população está em desespero. Em um país que antes era conhecido como uma potência energética, muitos cidadãos se deparam com postos de gasolina completamente vazios, e a situação parece cada vez mais crítica. As sanções ucranianas têm sido um golpe difícil, e os ataques a refinarias russas estão se tornando cada vez mais frequentes, exacerbando uma crise que parecia impensável algumas décadas atrás. Recentemente, mais uma refinaria, a Ryzhizon, localizada a cerca de 180 quilômetros ao sudeste de Moscovo, foi alvo de um ataque ucraniano. Este local é vital, representando quase 5% da capacidade de refino da Rússia. Vários vídeos nas redes sociais mostram as chamas consumindo a estrutura, confirmando os impactos do conflito. Com isso, o governo russo já anunciou um aumento nos preços do combustível, que subiram até 50% nos últimos meses. Essa situação se agrava com o recente veto do presidente Vladimir Putin à exportação de gasolina até o fim de outubro, uma tentativa de conter o descontentamento interno. Mas como isso tudo impacta a linha de frente do conflito? O especialista Michael Clark fez uma análise intrigante. Os ataques ucranianos à capacidade de refino da Rússia estão tendo um efeito significativo, afetando entre 10% e 20% dessa capacidade. E embora a oferta de combustível para o fronte militar russo ainda seja garantida, os efeitos na economia doméstica são alarmantes, levantando questões sobre a estratégia russa. Enquanto isso, Putin parece alimentar uma ilusão de controle sobre a situação. Mesmo com o desespero crescente da população, ele continua a enviar tropas para o fronte, como se fossem meras peças de um tabuleiro de xadrez. Recentemente, ele fez uma proposta ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se encontrassem em Moscovo. Zelensky, por sua vez, respondeu de forma astuta: não poderia ir a um país onde sua nação sofre com bombardeios constantes. O que parece ser um jogo de estratégia entre as potências deixa a pergunta: será que estamos diante de um enfoque realista sobre a paz ou apenas uma forma de estender o conflito? A realidade é que no clima tenso de guerra, muitos interesses estão em jogo, e a manipulação da informação é uma constante.
O verdadeiro desafio para os líderes mundiais parece ser como navegar nesse mar de incertezas sem escandalizar a opinião pública. Em meio a essa narrativa de caos e estratégias milenares, o que restará para um futuro que se aproxima? Os próximos passos são cruciais, e a fragilidade do momento pode mudar o curso da história. A luta por recursos e poder continua, a esperança de paz se esvai como um fio de fumaça no horizonte. A situação atual é marcada por uma série de eventos que revelam as tensões entre a Rússia e a Ucrânia, refletindo uma crise sem precedentes. Recentemente, a escassez de gasolina em Moscovo deixou cidadãos perplexos e preocupados. A Rússia, que já foi vista como uma potência energética, enfrenta dificuldades devido a ataques ucranianos a refinarias essenciais. Esses ataques, que incluem a recente destruição da refinaria Ryzhizon, estão afetando a economia russa de maneira alarmante. Com um aumento de até 50% nos preços da gasolina, Putin se vê forçado a banir a exportação do combustível. Enquanto isso, a linha de frente do conflito continua a ser impactada, mas não da maneira que muitos poderiam imaginar. Conversando com especialistas, ficou claro que, apesar das dificuldades econômicas, a Rússia mantém suprimentos suficientes para suas operações militares. Isso acontece porque a maioria dos veículos na linha de frente utiliza diesel, não gasolina. Contudo, os efeitos colaterais dos ataques têm sido significativos na economia russa, levando a uma preocupação crescente entre os líderes. Nesse contexto, Putin tenta adiar negociações de paz, utilizando táticas que visam ganhar tempo. Recentemente fez um convite ao presidente ucraniano Zelensky para se encontrar em Moscovo, sabendo que isso é inviável enquanto os ataques continuam. Zelensky respondeu com astúcia, destacando a impossibilidade de se encontrar com um líder que bombardeia seu país. Essa situação expõe não apenas a falta de confiança entre os líderes, mas também uma divisão crescente nas avaliações sobre a situação da guerra. Enquanto isso, a comunidade internacional observa atentamente. A administração Trump, inclinada a apoiar Putin, procura evitar que a culpa recaia sobre os aliados europeus e ucranianos caso a situação não melhore. As reuniões para formar uma coalizão entre países dispostos a ajudar estão em andamento, mas sem um plano claro, todos parecem estar apenas dando voltas sem chegar a um destino. Por fim, a batalha pela narrativa continua. A percepção de que a Rússia está vencendo a guerra se espalha, mas essa visão não é compartilhada por todos. Os ucranianos, cientes das fraquezas russas, acreditam que com mais apoio poderiam reverter a situação. O que pode acontecer se um acordo não for alcançado em breve? Poderá a Ucrânia surpreender o mundo e mudar o curso da guerra? As incertezas permanecem, mas uma coisa é certa: a luta pela liberdade e pela soberania da Ucrânia está longe de terminar.